Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim e no YouTube. Eu sou a Maria Tereza Marianelli e hoje eu vou apresentar esse programa que está para lá de especial, com duas convidadas muito preparadas para falar para a gente sobre vínculo empregatício e os direitos previdenciários que estão ligados a esse vínculo. Não é isso, doutora Maraísa, doutora Rafaela, muito bem-vindas ao programa. Obrigada. É um prazer tê-las aqui conosco. E para a gente falar desse direito que é tão caro, né? As pessoas, tão caro ao trabalhador, né? Sim. Faz parte da vida da gente. Mas primeiro eu vou pedir para vocês se apresentarem para o nosso telespectador. Conta um pouquinho, doutora Maraísa, da sua carreira, fala um pouquinho de você, se apresenta para o público, por favor. Boa noite a todos, né? Boa noite, pessoal de casa. Eu sou a Maraísa, eu sou advogada desde 2021, e aí eu fui atuando em escritórios, depois eu fui atuando no mundo corporativo. Eu me sinto ainda uma jovem advogada porque agora iniciei de forma autônoma. Então, estou construindo a minha carreira, né? Já tem apenas 3 meses que eu estou atuando de forma autônoma e me sinto muito feliz, muito realizada. Realmente é uma profissão, assim, como eu escutei das minhas colegas de trabalho, é uma profissão para os corajosos, realmente, e tem que ter muita coragem. Isso aí. Afinal de contas, a jovem advocacia é que tem transformado, né, a nossa advocacia e feito modernizado o que a gente já faz, né? Doutora Rafaela, que é previdencialista. Isso. Se apresenta pra gente. Bom, primeiramente, boa noite a todos de casa, né? Meu nome é Rafaela Oliveira, eu sou advogada previdenciarista. Eu comecei, né, a advocacia, atuei somente 3 meses em um escritório e depois eu resolvi seguir a advocacia autônoma. Hoje temos um escritório, né, juntamente com 4 parceiras, em que eu atuo na área previdenciária. E realmente me apaixonei por essa área, né? E estou aqui diariamente buscando direitos para os segurados do INSS. Muito bacana. Então vamos lá. Doutora Maraísa, a gente está aqui hoje para falar sobre vínculo empregatício. Sim. Explica para o nosso público, para o nosso telespectador, o que é o primeiro, né? O que é o direito do trabalho e o que é esse vínculo, como que se dá, como que se forma esse vínculo que a gente chama vínculo empregatício. Sim. O direito do trabalho, ele é um direito, assim, que provavelmente todas as pessoas já passaram por ele, já tiveram alguma relação de emprego, alguma relação de trabalho. E, primeiramente, a questão do vínculo empregatício. O vínculo empregatício é um contrato jurídico entre uma pessoa física ou uma pessoa e uma outra pessoa física ou jurídica. E essas pessoas, né, esse vínculo empregatício, ele está registrado na CLT. Esse vínculo empregatício ele vai garantir também vários direitos para o empregado, como FGTS, 13º, férias, caso ele seja desligado, né, a multa dos 40%, dentre outros direitos como o recolhimento do INSS. Por isso que o vínculo empregatício ele é tão importante para o empregado, porque ele tem que estar atento se ele realmente está registrado com o seu vínculo, né, com esse empregador e a sua CLT. Bacana. E quando a gente fala do vínculo, né, eu acho que é muito importante a gente frisar que nem todo tipo de trabalho gera vínculo. Exatamente. Né? Sim. Então, assim, ele tem que estar registrado, são formas de trabalho, né? Você vai ter a habitualidade. Isso aí. Né? Que são os componentes ali que vão formar, né, esse direito, essa habitualidade. Tem até um termo que a gente aprendeu na faculdade, que eu vou até usar aqui, que foi a professora Tiele, lá da Pitágoras, que ela usou o termo chope. Isso nunca saiu da minha cabeça, porque o empregado ele tem que ter esses requisitos para que ele realmente consiga ter esse vínculo reconhecido. E o chope nada mais é do que subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física e pessoalidade. Então, se o empregado ele tem esses 5 requisitos, né, do chope, ele realmente pode buscar esse reconhecimento de vínculo caso ele ainda não esteja registrado. Porque, como você falou, tem outros vínculos, né, de trabalho que eles não geram essa responsabilidade do empregador, como um empregado autônomo, como uma pessoa jurídica, né, que não tenha esses requisitos, né, de subordinação, enfim, desse chope, né, que a gente
gente comentou aqui, igual a empregada doméstica mesmo, né? Às vezes tem uma confusão quanto a diarista e a empregada doméstica. Sim. Porque às vezes a pessoa, ela trabalha 2 dias da semana e aí não tem o vínculo, porque ela tem esses outros 3 dias para trabalhar para uma outra empresa, para uma outra família. Então também tem essas questões. Tem que ser analisado cada caso para a gente realmente ver se tem esse vínculo empregatício ou não. Perfeito. E aí, doutora Rafaela, a gente tratando, né, do vínculo conectado aí com o direito previdenciário. Qual que é a influência? Qual que é a conexão que eles têm? Então, o vínculo trabalhista, ele tem uma influência direta, né, na esfera previdenciária, porque automaticamente, quando se tem, né, um registro na CTPS, esse empregado necessariamente ele se torna um segurado obrigatório da Previdência Social, né? E em decorrência disso, ele já se encontra ali resguardado pelo INSS, em decorrência, né, de estar realizando as contribuições previdenciárias, porque a empresa ela se torna obrigada, né, a fazer esse recolhimento para poder fazer o repasse. E aí, necessariamente, né, por ele ser um segurado obrigatório, ele também se encontra resguardado pelo Seguro Social. Para requerer aposentadorias futuramente, mas também para ter direito aos benefícios previdenciários quando se fazer necessário, né? Entendi. Qual que é a importância, doutores, da relação de emprego para concessão de benefícios previdenciários? Então, como eu citei, né, anteriormente, né, esse vínculo ele já gera, né, o registro ali, né, e também ele se torna um segurado obrigatório da Previdência Social. Então, por exemplo, as pessoas que têm carteira assinada e que fazem esses recolhimentos certinho, ele se encontra resguardado, por exemplo, no momento que for necessário requerer um benefício. Vamos supor, então, uma pessoa que ela trabalha como carteira assinada e ela se encontra um período que se está incapacitada de realizar atividade laborativa em decorrência de doença, seja também em decorrência da maternidade, né? Então, isso se torna realmente importante para ela estar amparada, né? Justamente nesse momento de que se faz necessário, né? Ter um benefício para poder, né, manter ali a subsistência familiar. Entendi. E é por isso que é importante, como a gente, né, a nossa primeira pergunta foi justamente sobre o vínculo de emprego. Porque somente através desse vínculo de emprego é que a pessoa realmente tem o seu... Geralmente, né? Tem o seu INSS recolhido e aí ela tá amparada, caso ela precise, ela tá amparada pela Previdência. Sim. Porque como a gente até vai falar um pouquinho mais à frente sobre os outros tipos de vínculos, né? Que a pessoa não está amparada pelo INSS e ela também não busca fazer esse recolhimento. Sim. E aí lá na frente, caso ela precise, né, do amparo do INSS, da Previdência, ela não vai conseguir justamente porque ela não teve esse recolhimento. Isso aí, então, assim, o negócio jurídico, né, que a gente falou sobre o vínculo de emprego, é justamente isso, resguardar o funcionário, o empregado, ele tem que estar atento a isso, se realmente está sendo feito esses recolhimentos para que, caso ele precise, ele realmente consiga esse amparo do INSS. Sim. E previdência, o nome já diz, né? É previdência, exatamente, para se prevenir de qualquer problema e se estar precavido isso aí, na exatamente. velhice, né? Para ser assistido na velhice. Então, seja doença, seja incapacidade e seja aposentadoria, para que você tenha direito a receber os benefícios lá na frente, você tem que ter contribuído antecipadamente. Por isso que a gente fala, né, num sistema de seguro social. Exatamente. Né? Então, mas aí a gente está falando de recolhimento, de contribuição, e para isso existe uma base de cálculo. Como que é calculada a contribuição que cada trabalhador vai fazer essa participação ali mensal, né? Vai pagar essa prestação mensal ali para a Previdência? Essa base de cálculo, né, para que realmente seja feito esse recolhimento para o INSS, gera até uma certa confusão às vezes, porque a base de cálculo ela tem que ser realizada com toda a remuneração do empregado, que pode incluir também adicionais de insalubridade, periculosidade, adicional noturno. Nós também temos, né, questões de horas extras. Então, essa é a base de cálculo para o recolhimento da Previdência. E às vezes o que acontece na prática? Esse recolhimento é feito somente com o salário base, não com os demais adicionais. E isso lá na frente vai acabar prejudicando o empregado quando ele for procurar realmente se aposentar, buscar realmente seus direitos para a aposentadoria.
atrapalha. Mas tem como fazer o acerto disso depois? Sim, é possível, né? Não somente através, se for o caso de uma ação trabalhista, né? Mas existe a possibilidade de fazer o acerto perante o INSS, que a gente chama de acerto de QNIS. QNIS é nada mais, nada menos, né, do que um extrato previdenciário, onde fica, ou pelo menos deveria ficar, todas as contribuições e o histórico da vida contributiva do segurado, né? Então é importante também ressaltar aqui a possibilidade de fazer esse acerto e o dever do segurado de fazer essa conferência e realmente confrontar essas informações com a INSS, né, para se resguardar de fato, né, que as contribuições estão sendo ali realizadas e principalmente recolhidas, né, para o INSS. Isso realmente é muito importante. Porque acontece, né? Eu falo que assim, tem vários exemplos, já aconteceu, já vi isso, porque houve uma época que eu também já trabalhei né, na área, de o empregado ser surpreendido que nunca houve um recolhimento. E aí como é que fica? Qual que é o prazo? Porque o prazo do INSS é um prazo diferencial. Quanto tempo ele pode cobrar ainda esse depósito, né? O que prescreve, o que não prescreve? Sim. Dá uma... Então, existem diversos tipos de segurados, né? A gente pode citar o segurado, né, facultativo, que geralmente é a dona de casa que quer recolher a contribuição previdenciária para poder estar resguardada para uma aposentadoria. O contribuinte individual, que é aquele que não tem um vínculo empregatício, né, mas que exerce atividade remunerada, então ele também é obrigado a recolher contribuição. E tem também o segurado obrigatório, né, que é o segurado CLT, aquela pessoa que tem um vínculo empregatício. Então, falando isoladamente, né, das pessoas que têm o contrato de trabalho e assinatura na CTPS, o responsável, né, para poder realizar esse recolhimento é a empresa, né? E o responsável por fiscalizar é a autarquia previdenciária, que é o INSS. Então, nesse caso isolado, né, não existe um prazo, justamente por quem ser o responsável é o INSS por essa fiscalização. Se de fato as contribuições estão sendo recolhidas, né, corretamente. Entretanto, geralmente as pessoas vão observar isso somente no momento de requerer a aposentadoria, né? E algo que eu gostaria de citar aqui também é, por ser, né, um processo administrativo e ter a possibilidade, né, do próprio segurado requerer o benefício, às vezes as pessoas fazem esse requerimento sem ter o conhecimento de fato, né, do que está sendo requerido ali. Ela só está preocupada em realmente ter o benefício, né? Só que às vezes aquele talvez não é o melhor benefício. Então é muito importante também contratar um profissional, né, para poder requerer um benefício previdenciário e de fato ter o conhecimento daquele ser o melhor benefício para a pessoa, né? Sim, perfeito. Então, a gente está falando aqui dos benefícios, nós estamos falando do benefício e o que a gente tem direito e o que a gente não tem direito. Vamos falar um pouquinho do acidente do trabalho. Quando a gente trata do acidente do trabalho, é um dos casos onde o segurado ele vai recorrer ao INSS, né, para ser assistido. Sim. Fala pra gente, doutora Maraísa, a diferença entre o acidente do trabalho e a doença ocupacional, que também é um caso onde o segurado vai buscar auxílio no INSS. Explica pra gente qual a diferença dos dois casos. Certo. O acidente de trabalho, ele é aquele que acontece assim, no local de trabalho e que vai ser visível, né? Como, por exemplo, acho que falando de exemplos é melhor para compreensão. Uma pessoa trabalha numa pedreira e uma pedra cai lá do alto e cai no pé da pessoa. Isso é um acidente de trabalho. É algum acontecimento que o próprio trabalho mesmo fez com que ocorresse, né? Já a doença ocupacional é aquilo que não é visto geralmente pelas pessoas, né? Vamos supor, a LER. É uma coisa que a gente sempre escuta falar, né? É aquele movimento repetitivo que a pessoa vai fazer todos os dias, várias vezes, como, por exemplo, costureira, pessoa que trabalha o dia inteiro, né, digitando. Então, assim, esse movimento repetitivo vai causar uma doença ocupacional. É lógico que nós temos diversas doenças, mas é só para ficar melhor compreensão, principalmente para o pessoal de casa. Então, acho que essa é a principal diferença entre eles. O acidente vai ser um acontecimento. Você vai estar trabalhando e aí, em decorrência do seu trabalho, vai acontecer algo e você vai se machucar, né, vai se lesionar. Já o acidente de trabalho, já a doença ocupacional é algo que repetidamente você vai fazendo e aquilo ali vai te causar alguma doença.
e às vezes é imperceptível, né? Lá no futuro, depois de passar por essa situação diversas vezes, é que realmente você vai conseguir perceber que aquilo veio também da sua relação de emprego. Então, são situações onde a pessoa se torna incapacitada de qualquer forma. Uma é transitória, né? Ou deve ser o acidente do trabalho, geralmente é transitório. E a doença ocupacional, ela é adquirida através do tempo e também vai gerar uma diminuição na sua capacidade de trabalho. Sim. Perfeito. E, gente, bate-papo bom é uma coisa que passa muito rápido. Eu falei para vocês, quando vocês chegaram aqui, que passa rápido, que a gente conversa, é leve, mas é muito rapidinho. Sim. Então, a gente vai voltar daqui a pouco com a doutora Rafaela, a doutora Maraísa, para continuar falando sobre relação de emprego e sobre direito previdenciário, para falar de quais são os benefícios, né, previdenciários decorrentes aí do acidente do trabalho e da doença ocupacional. Fica com a gente, é um minutinho, a gente já volta. Voltamos, pessoal, com o segundo bloco do Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, hoje tratando de um tema muito bacana, que é vínculo empregatício e direitos previdenciários, aquilo que é o básico, né, do trabalhador, com a doutora Maraísa, a doutora Rafaela, que estão aqui brilhantemente dando muitas informações úteis para a gente. Vamos voltar ao nosso assunto, acidente do trabalho e doença ocupacional. Isso. Doutora Rafaela, quais são os benefícios previdenciários decorrentes dessas duas situações? Dos acidentes do trabalho e das doenças ocupacionais. Conta pra gente. Bom, em primeiro lugar, o benefício de auxílio por incapacidade temporária, né? Que é o mais conhecido como auxílio-doença, porque teve uma mudança no nome, né? Esse benefício, ele é justamente para poder amparar o segurado, né? Neste momento que ele se encontra de fato incapacitado, para poder realizar as atividades laborativas. Ou, se for o caso, também ser convertido até em uma aposentadoria por invalidez, quando esse trabalhador, esse segurado, ele não tem mais a possibilidade de retornar ao mercado de trabalho. A gente tem também o benefício que se chama auxílio-acidente. Gostaria de deixar aqui bem claro a diferença, porque é um benefício muito confundido com o auxílio-doença. Aliás, o auxílio-acidente, a pessoa, né, o segurado, ele pode receber o auxílio-doença e também receber o auxílio-acidente. A diferença é que o auxílio-doença, ele é um benefício para poder amparar o segurado no momento que ele se encontra incapacitado de exercer atividade laborativa, né? Assim como a aposentadoria por invalidez. Já o auxílio-acidente, ele é um benefício indenizatório, que vai ter direito os segurados que sofreram um acidente de qualquer natureza, não necessariamente precisa ser um acidente de trabalho, e que aí gerou uma sequela permanente, né? Mesmo que de forma mínima, e que traga qualquer redução para a capacidade laborativa. Então, o segurado, após a cessação do benefício de auxílio por incapacidade temporária, ele vai receber esse benefício indenizatório até o momento da aposentadoria. Então, vamos só ilustrar, assim, dá um exemplo pra gente de como que é essa redução da capacidade. Eu vou dar um exemplo prático, né? Aliás, de um caso de escritório, um segurado, né? Ele realmente sofreu um acidente de trabalho que ele teve uma lesão no dedo, né? E que trouxe uma limitação, e no caso dele é irreversível. Então, ele era um profissional que ele trabalhava na obra civil, né? Então, de fato, ele tinha ali uma redução da capacidade laborativa dele, por mais que fosse mínima, né? Então, por exemplo, ao pegar um prego para poder, né, fazer realmente essa atividade do dia a dia, ele tinha aquela limitação. Então, a gente está justamente requerendo o benefício dele, porque, de fato, ele preenche todos os requisitos. Então, ele tem o direito, né, de receber esse benefício. Aliás, ele recebeu o auxílio-doença em decorrência disso, e até mesmo por desconhecimento, né, o INSS ele não concedeu esse benefício automaticamente, e ele não tinha o conhecimento de que ele teria direito a receber também o auxílio-acidente.
Entendi, tá vendo? Por isso que a gente tem que procurar, gente, profissionais qualificados, capacitados, para saber exatamente quais são os direitos decorrentes de cada evento da vida laborativa, da vida civil. O que acontece, a gente tem mecanismos para fazer a defesa desses direitos. Sim, né? Não Só necessariamente, né, a negatória do INSS é ali uma decisão absoluta. Sim. Há a possibilidade de converter essa decisão, se de fato, né, o profissional analisar e ver que há uma probabilidade de direito de reverter essa situação judicialmente. Isso aí. Então, a gente já falou aqui um pouco de relação de emprego, a gente já falou um pouco de acidente do trabalho. Agora vamos falar de situações que interferem, né, na qualidade do trabalho ali, na qualidade de vida do trabalhador e se você tem direito a receber alguma coisa por isso ou não, que é a insalubridade, a periculosidade, né, e decorrente disso aí a aposentadoria especial, que a gente vai falar depois. Mas eu queria que vocês explicassem para mim, começando pela doutora Maraísa, qual que é a diferença entre periculosidade e insalubridade? Né? Porque a gente recebe quem trabalha exposto a determinadas situações vai ter direito a receber esse adicional. Como é que é isso? Conta pra gente. Certo. Há também uma certa confusão, né, sobre a periculosidade e a insalubridade. Às vezes a pessoa, ela tem que receber o adicional de insalubridade, ela pensa que é o de periculosidade, então a gente vai esclarecer aqui melhor para vocês. A periculosidade vem da palavra, né, perigo, né? A gente pode relacionar isso. Então você está numa atividade perigosa, como por exemplo, o bombeiro, o policial, ele está diante de uma atividade que gera um perigo também para sua vida. Então, quando você está diante de um perigo, você tem direito a receber esse adicional de periculosidade. Já o adicional de insalubridade é quando você está diante de uma atividade que são produtos químicos, né? Isso coloca em perigo a sua saúde. Então, uma pessoa que trabalha com produtos químicos, né, indústrias que mexem com produtos que vão afetar a sua saúde, pessoas também que trabalham realizando raio-x. Então, assim, são atividades insalubres, porque isso a longo prazo pode ocasionar as doenças que a gente até conversou no bloco anterior, que é sobre as doenças ocupacionais. Então, se uma pessoa está todo dia ali, né, sem os devidos EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, e aí a pessoa está todo dia trabalhando com um material químico e ela não tem o devido EPI, às vezes até recebe o EPI, só que ele não é suficiente para realmente neutralizar a insalubridade em si, né? Então é por isso que as pessoas recebem os adicionais, que é como uma forma de compensar, né, a sua saúde, né, de certa forma, porque você está passando por aquela situação e se você fica muito tempo exposto, tanto que tem várias particularidades, né, a questão de quem trabalha, tem descanso especial para quem trabalha com produtos químicos, justamente por isso, a carga horária ela tem que ser um pouco menor, porque a pessoa não pode ficar tão exposta justamente por conta da sua saúde e das doenças ocupacionais decorrentes da insalubridade. Existe uma gradação, né? Você vai receber mais ou você vai receber menos de acordo com o agente que você tiver exposto? Isso, nós temos sim essa diferença. O adicional de periculosidade, ele tem a porcentagem de 30%, também é importante a gente falar sobre isso. Já o adicional de insalubridade depende da quantidade, como você disse, né? Se você está muito exposto ou menos exposto. E essa exposição também pode ser diminuída com os equipamentos de proteção. Então, se a pessoa está muito exposta, o adicional vai ser de 40%. E isso realmente, assim, são casos muito específicos, né? Que a pessoa realmente vai receber esse adicional de 40%. E aí, se a insalubridade ela é um pouco mais tranquila, o EPI consegue amenizar, aí já é 10% ou 20%. O frentista de posto de gasolina, ele está exposto, não é isso? Ele está exposto. Geralmente, o frentista é de 10% a 20%, não seria o máximo da insalubridade. Mas ele está exposto ali, então ele tem direito. Então, se você é frentista e não recebe a sua insalubridade, você também tem que ficar atento a isso. Porque, assim, nós estamos falando aqui, né, sobre direitos trabalhistas, previdenciários, e são direitos pessoais. É a própria pessoa, né, que tem que buscar esse direito. Então, se você está sendo lesado, né,
você também tem que buscar esse amparo, tanto na justiça, às vezes também conversando com o empregador, acontece também dele, às vezes, ter um pouco mais de consciência e entender, tudo bem, vamos regularizar a situação. Mas se você está diante de uma atividade insalubre ou perigosa, que você não recebe seus adicionais, você também tem que buscar auxílio junto a um profissional que vai poder te auxiliar também. Sim. E essas atividades, elas estão descritas em algum documento, em algum lugar que você possa buscar? As atividades perigosas, né? Tem descrição. Então, o que acontece? A gente também tem que lembrar, a gente está falando de EPI. Isso. EPI é equipamento de proteção individual, ele deve ser fornecido pelo empregador e tem que ser utilizado pelo empregado. Isso Caso mesmo. o empregado se recuse a usar, o que acontece, doutora Maraísa? Isso também é muito importante, porque o que acontece, né? A doutora Rafaela, ela lidar com essas pessoas que sofreram, né, algum acidente, então acabam buscando algum benefício, né, e tudo mais, como ela explicou. O que acontece na prática? A empresa, ela fornece esse equipamento de proteção e os empregados não querem utilizar. Isso é muito, assim, muito corriqueiro, muito comum acontecer. Então, o funcionário, ele não tem esse direito de não utilizar o EPI. E, às vezes, o próprio funcionário, ele quer falar sobre isso, né? Ele quer dizer assim, eu não vou usar o EPI porque eu quero ter o direito ao adicional. Mas não é assim. Se o EPI, ele cumpre o papel dele, você não vai ter direito a esse adicional. Então, se o seu empregador te entrega o EPI, você assina, né, o documento de que você está recebendo todo o EPI, que o uniforme também é um EPI, você tem que utilizar o uniforme. Eu entendo que o primeiro passo é o empregador aplicar uma advertência verbal. Então, primeiramente, né, vai aplicar uma advertência verbal, vai te fazer toda a orientação de que você tem que utilizar esse EPI. Certo. E você não acatando essa ordem, provavelmente você vai receber uma advertência escrita. Né, para ficar registrado também para a empresa, para que ela possa se resguardar. Depois, a empresa também não precisa seguir esse espaço, ela já pode te aplicar, se, por exemplo, estiver no regimento da empresa, ela já pode aplicar uma suspensão. E você vai para casa, vai ter o desconto do seu salário, desconto dos seus benefícios, porque provavelmente vai estar lá no regimento da empresa. Caso o funcionário continue sem utilização, ele pode ser desligado sem sombra de dúvidas. Por justa causa, porque ele não está cumprindo uma ordem do contrato de trabalho. Porque no próprio contrato tem informando sobre questões de EPI, está informando sobre os seus deveres e as suas obrigações. Então, a gente não pode só falar dos benefícios que o empregado tem, mas também das suas obrigações. E se você recebeu o EPI, você tem que utilizá-lo para que você não sofra essas sanções e, posteriormente, até uma justa causa. E para resguardar a vida, né, gente? Claro, exatamente. com certeza. É muito importante saber que não é por acaso que existe o EPI. Exatamente. Então, assim, proteção auditiva, proteção da própria pele, dependendo do tipo de agente que você está exposto. Então, é muito importante. Capacete, óculos. Exatamente. Então, assim, há na prática mesmo, pessoas assim que, eu não me sinto confortável usando óculos. Não me sinto confortável usando a máscara. Mas né? você vai se sentir confortável na hora que você ficar cego? Exatamente. Ou inalar um produto, né? E aí ocasionar uma doença. E aí, assim, depois, se a empresa realmente tiver, né, uma boa equipe também por trás, que consegue se respaldar, você vai buscar um direito que você talvez não vai conseguir. Sim. Porque você foi orientado, né? Você recebeu os equipamentos e você simplesmente não quis usar por conta e risco. Então, a empresa, ela está amparada também. Exatamente. Isso aí. Se a gente for parar para pensar, existe realmente essa conduta assim, não me sinto confortável, é mais fácil, assim, não vai acontecer nada comigo. Gente, acontece. Acontece. Quando você menos espera, acontece. Aliás, o acidente é justamente, né, algo que acontece sem uma previsão, né? É isso aí. E falando nisso, doutora Rafaela, nesse contexto aí dessa questão da periculosidade, né, da insalubridade, como que isso vai impactar no direito previdenciário, nos direitos previdenciários do trabalhador? Então, essa questão da insalubridade e periculosidade, ela tem também um reflexo na esfera previdenciária, né? Porque essas pessoas que estão
expostas a agentes insalubres ou atividades perigosas, ela também tem direito a uma aposentadoria especial. Esse tempo, vamos dizer que esse tempo que você está exposto a um agente, né, ou que você está exposto a atividades perigosas, vamos dizer que ele conta um pouquinho mais, né? Então, isso também é muito importante. Então, o fato de você não receber esses adicionais, ele não impacta só na questão trabalhista, né? Ele tem também um reflexo na esfera previdenciária. E é justamente, né, por estar diante dessas atividades, que tem essa morosidade, vamos dizer assim, que ele consegue talvez aposentar um pouco mais cedo. A gente também consegue fazer a conversão de um tempo especial, né, na aposentadoria comum, e isso tem reflexo, assim, que realmente traz um impacto na vida do segurado, principalmente no momento da aposentadoria. Muito bacana. E assim, a gente tem que ficar muito atento a essas questões, porque as regras, gente, elas mudaram, né? Sim. Tem pouco tempo? 2019. 2019, tá vendo? Eu não tô vendo o tempo passar mais. A gente teve uma grande mudança, é verdade. Uma grande mudança aí. E o direito previdenciário, ele é muito volútil, né? Muda o tempo inteiro. Sim. Então, assim, a gente tem que estar sempre atento, sempre buscando os direitos, sempre buscando informação, para ter certeza ali de que está sendo tudo feito da forma correta, os recolhimentos estão sendo feitos corretos, o enquadramento está sendo feito de forma correta, para não ter prejuízo lá na frente. Sim, eu gostaria só de trazer uma ressalva, principalmente, né, aos segurados que exercem atividade especial, né, que estão expostos a esses agentes, que esse tempo, né, ele precisa ser analisado por um profissional, porque às vezes, ou melhor, né, na maioria das vezes, esse período ele não entra automaticamente no INSS, ou seja, que você está exposto, né, a atividades insalubres ou periculosas. Isso precisa de comprovação, né? E a análise de um profissional para de fato requerer o melhor benefício para as pessoas que exercem atividade especial é imprescindível. Perfeito. Então, meninas, até agora nós falamos aqui do empregado, né? Aquele que tem o vínculo e aquele que é o segurado obrigatório. Agora, vamos falar um pouquinho da falta desse vínculo, né? Que é o vínculo empregatício, às vezes, que ele vem de forma informal, né? As pessoas, a gente vê isso hoje, nem toda empresa, nem todo mundo quer ter a carteira assinada, por algum motivo. Eu sempre falo isso aqui. Quantas são as pessoas que já falam: ai, doutora, mas eu não queria que assinasse minha carteira agora não, porque eu quero receber o seguro-desemprego, né? Então vai se criando uma informalidade. Fala um pouquinho pra gente, doutora Maraísa, como que seria isso? O que é um vínculo informal, um vínculo empregatício informal? Certo. Como a gente falou no começo, no primeiro bloco, a gente estava falando sobre o vínculo empregatício formal, que é a pessoa que ela tem um contrato jurídico, tanto a pessoa física, né, o empregado, com a pessoa jurídica, ou também uma pessoa física, no caso de doméstica, né, outros prestadores de serviço. Já o vínculo empregatício informal é a pessoa que atende todos aqueles requisitos que a gente comentou, que é todos os requisitos do SHOP, né, subordinação, habitualidade, onerosidade. Você é a pessoa física e pessoalmente você exerce o seu trabalho. Você atende todos os requisitos, você cumpre a sua carga horária, você recebe a remuneração do seu empregador. No entanto, você não tem o registro na sua CTPS e nem o recolhimento junto ao INSS. Com esse vínculo, né, com a ausência do vínculo, você também não tem recolhimento do FGTS. Na prática, a gente vê, né, não recebe 13º, não recebe férias. Como a gente falou, não recolhe o INSS, ou seja, o tempo que você trabalha para uma empresa sem esse reconhecido vínculo, né, esse vínculo informal, e talvez você pensa que é bom, ou a empresa pensa que é bom, mas no final, para o empregado não vai ser bom. Né? O mais prejudicado nisso tudo é o trabalhador, pelo fato de que, quando você for se aposentar, né, porque assim, o que acontece é que na juventude, a gente acha que tá tudo bem não reconhecer o vínculo, tá tudo bem porque eu vou receber um pouquinho a mais, não vai ser descontado alguns valores do meu salário. Então, a gente entende o quê? Eu tô jovem, eu tô novo, eu posso seguir em frente, tô bem.
No entanto, quando chega a velhice, né, quando chega a idade da aposentadoria, que a vida vai pesando e você quer buscar realmente esse amparo, né, junto à Previdência, que é um direito seu, e você não tem o tempo de contribuição. Que aí é o grande problema mesmo, é esse tempo de contribuição. E o que acontece, né? Chega, pelo menos para mim, acredito que para a doutora Rafaela também, chegam pessoas que trabalharam lá em 1995, quase a minha idade, lá em 1998, já chegou pessoas que trabalham em 1989. Só que como que a gente reconhece um vínculo, sabe, de uma data tão distante? Não que não possa, na Justiça do Trabalho a gente consegue reconhecer o vínculo porque não prescreve. Só que muitas vezes a empresa já fechou, não tem provas, não tem comprovante de pagamento, né? Porque, né, antigamente recebia em mãos, hoje em dia ainda recebe, muitas pessoas recebem em mãos. Então, assim, não tem como ter essa comprovação. E a pessoa já está nessa idade de aposentar, só que ela não tem o tempo de contribuição. Então, assim, a gente realmente fica assim, triste, porque a gente sabe que a pessoa trabalhou, às vezes trabalha 20 anos. Na última semana mesmo chegou uma pessoa, empregada doméstica, trabalha 7 anos, né, para uma família e não tem um vínculo empregatício. Nossa. Só que o que acontece também, né? A pessoa, ela se sente muito apegada à empresa, né? Principalmente a questão de trabalhar para uma família, né? A pessoa às vezes acaba tendo esse vínculo. Só que a pessoa também tem que pensar em si. Sim. Porque lá no futuro, o que vai acontecer? Ela vai tentar ter essa aposentadoria e foram 7 anos perdidos. Então, provavelmente, ela não vai ingressar com essa ação, né? Ela até informou que ela se sente muito da família, né? Só que a gente pode até se sentir da família, mas a gente também tem que pensar em nós, nessa questão mesmo, principalmente a questão do vínculo empregatício para a aposentadoria. A pessoa, ela tem que ter essa consciência. Como a gente tem falado aqui, né, nos blocos sobre o conhecimento. Realmente, o conhecimento, ele liberta. Então, se você tem alguma dúvida, está com algum questionamento, procura um profissional, é claro, que vai te responder, que vai te auxiliar. Às vezes também a gente pesquisando no Google, a gente consegue ter bastante informação. Tem vídeos no YouTube. Então, assim, não fique sem conhecimento. Se tá com dúvida, tá com alguma dúvida, a gente falou algum tema aqui que para você foi, olha, parece um pouco comigo. Procure alguém que possa te auxiliar, né? Um advogado. Como eu também falei, procura no Google, no YouTube, às vezes uma aula ali você já consegue ter algum esclarecimento para que você não deixe seu direito passar. Porque, como eu falei, né? Essa cliente que chegou, ela tem 7 anos sem carteira assinada. Só que na Justiça do Trabalho ela já perdeu 5. Perdão, ela já perdeu 2. Porque na Justiça do Trabalho tem a prescrição quinquenal, ou seja, de 5 anos. Então, ela só pode recorrer de direitos dos últimos 5 anos. Então, já tem 2 anos que está perdido. Ela não recebe os direitos trabalhistas dela, só de vínculo. Então, a gente também tem que ter essa consciência, porque o direito não socorre os que dormem. Então, se você espera muito, pode ser que você perca também os seus direitos. E é uma via de mão dupla, né, doutora Maria? Que é aquela coisa assim, você tem que procurar seu direito, mas o próprio empregador, ele também tem que entender que aquela pessoa que está se dispondo a trabalhar para ele tem direitos. Exatamente. Então, eu fico muito impressionada assim, nessa questão, principalmente do empregado doméstico, que sente da família, se sente constrangido ali. Isso. Né, o empregado doméstico, porque ele tem eu falo que é uma grande honraria, né, você trabalhar com uma família, e a família tem que acolher essa pessoa, porque eu falo que não é qualquer um que a gente coloca dentro da casa da gente, que a gente cria-se um afeto realmente. Sim. Mas esse respeito, ele tem que existir, porque aquela pessoa está doando o tempo dela, está doando o amor dela, porque eu falo que o empregado doméstico tem isso, né? Sim. A gente ele se doa mesmo. Vínculo de afeto com as pessoas que trabalham. Quando a gente... Qualquer tipo de vínculo, a gente cria algum vínculo afetivo. Sim. Mas dentro do trabalho doméstico, a gente vê isso mais. São as pessoas, às vezes, né, que vão estar ali cuidando dos filhos, cuidando da casa, da sua alimentação, isso aí, da intimidade, né, da família. Participam da intimidade. Isso aí. Então, esse respeito, ele tem que existir. Isso. Né? Eu falo que, para mim, assim, é um dos vínculos mais bonitos. Sim. Né? Eu acho muito bacana mesmo. E aí, doutora Rafaela, qual que é a consequência desse trabalho informal para a Previdência Social? A doutora Maria já falou um pouco. Sim. Mas
completa aí com a sua expertise. Sim, então, né, tem uma consequência direta. Vamos dar um exemplo aqui, né, principalmente com relação a cálculos de benefício, né? Quando a gente fala em benefícios previdenciários, a gente tem regras de cálculo. E a renda desse benefício, né, a renda mensal inicial que a gente fala, né, que vai ser o valor que você vai receber quando é concedido um benefício, ele é a média do salário de contribuição. Então, essa contribuição informal ou a menor, ou que de fato às vezes não acontece, isso vai afetar diretamente, principalmente o valor, né, que o segurado ele vai receber. E voltando à questão, né, que você falou com relação à questão do empregado doméstico aí, acho importante dizer também que com relação a essa via de mão dupla de direitos, o prejudicado, além de ser, né, um empregado, é importante dizer também que o empregador ele pode ser prejudicado, né? Porque realmente, né, o ônus de uma ação trabalhista não é barato, né? Então, certamente é muito melhor regularizar a situação, né, o vínculo trabalhista, do que de fato permanecer na irregularidade, porque ambas as partes vão ser prejudicadas aí. Com certeza. E aí, para a gente esclarecer também, os direitos da empregada doméstica, né? Ela tem direito ao recolhimento do INSS. Sim, certamente, né? A empregada doméstica ela é um contribuinte obrigatório também da Previdência Social. Então, necessariamente, ela tem que ter a carteira assinada e necessariamente o empregador ele é obrigado a fazer esse recolhimento, né? Que é descontado do salário do empregado. Mas quem é o responsável para poder fazer esse repasse ao INSS é o empregador. É bom a gente sempre deixar Sim. bem claro. Né? Até voltando nesse assunto da empregada doméstica, é porque assim, antes de 2015, não existia uma lei que amparava a empregada doméstica. Então, assim, mesmo, olha só, 2015, já estamos para quase 10 anos, né, da lei, que a lei está aí em vigência. Mas o que acontece? Ainda há muita irregularidade. Muita desinformação. E muitos empregadores, assim, eu entendo também a questão do ônus, né, do empregador, né? Porque, assim, tem questões de fazer os repasses e tudo mais. No entanto, são direitos garantidos. Sim. Né? Teve uma luta muito grande, foram muitos anos sem respaldo das empregadas domésticas, mas já estamos aí há 10 anos com uma lei em vigor, mas que infelizmente, como você disse, né, há tanta desinformação e há tanto falta mesmo, né, de respeito até dos empregadores para com as empregadas domésticas. Eu me lembro na época da mudança legislativa e havia uma dificuldade muito grande em entender, por exemplo, agora vai regular o horário, né? São 8 horas. Como que eu pago hora extra, né? Como que eu vou regular ali a hora de entrada, a hora de almoço e a hora de saída? Isso gerou, na época, uma dificuldade muito grande. Hoje eu acho que já ficou bem mais fácil esse controle de jornada e tal. Mas para a época foi muito impactante, assim, eu me lembro muito bem disso. E apesar de já ter 10 anos a lei, assim, eu considero ainda uma lei muito nova, né? Porque já era para ter tido essa regulamentação há muito mais tempo. Com certeza. Sim, com certeza. Mas, gente, é isso. A gente está chegando ao final do segundo bloco. Passa muito rapidinho, esse bate-papo tá bom demais. Fica com a gente que a gente volta. É 1 minutinho. Daqui a pouco a gente está aqui para falar mais um pouquinho sobre o tema. Obrigada. Estamos chegando ao final, então vamos fazer mais umas 2 últimas perguntinhas para o nosso telespectador não ficar aí na curiosidade. Como que a gente faz para solucionar a questão do vínculo informal? Como que esse trabalhador deve proceder para solucionar essa questão? Tá. O trabalhador, né, o pessoal de casa aí que está passando por essa questão do vínculo empregatício informal, você presta os seus serviços, mas você não tem esse vínculo registrado na sua CTPS, primeiro você tem que buscar orientação de um profissional.
né, um advogado da sua confiança, você tem que buscar esse auxílio, justamente para ter esse vínculo reconhecido na Justiça do Trabalho. Por quê? Sem ingressar com uma ação, esse funcionário ele não consegue esse reconhecimento do vínculo. Por conta própria, o empregador agora ele não consegue regularizar. Então, se ingressar com uma ação, você vai conseguir realmente ir ao passado, né, digamos assim, e realmente reconhecer esse vínculo que passou e atualizar esse vínculo até agora, para que você tenha todos os seus direitos resguardados, como a gente já falou aqui. FGTS, INSS, 13º, férias, caso você seja desligado, né? Tem a questão da multa dos 40%. E essa ação do vínculo, ela também pode ser uma própria demissão do empregado, que é a rescisão indireta. É quando o próprio empregado demite o seu empregador porque não está cumprindo as regularizações, né, os regulamentos do contrato de trabalho, aquilo que foi combinado. Mas assim, diante de tudo que a gente falou, que explicou, ficou com alguma dúvida, procure um profissional da sua confiança, tire as suas dúvidas, mas não deixe passar porque você está perdendo os seus direitos também. Isso aí. Muito bem. E doutora Rafaela, quando acontece, né, essa questão, Sim. como que o trabalhador, como que o cidadão tem que se resguardar para evitar os problemas que acontecem quando ele vai lá requerer o benefício previdenciário? A maior dica que eu dou é planeje a sua aposentadoria, né? Porque justamente no momento de requerer o benefício de aposentadoria é que vai ter o maior prejuízo, né? Então, a gente consegue identificar erros no extrato previdenciário, a gente consegue indicar o melhor benefício a ser recebido, porque não basta somente aposentar, né? É importante dizer que existem diversas modalidades de aposentadoria, principalmente depois que teve, né, uma grande mudança na legislação previdenciária, que foi a emenda 103 de 2019, que alguns chamam aí de reforma da Previdência, né? Então, pessoas que eram vinculadas anterior a essa mudança ao INSS, que ainda não preencheu os requisitos para uma aposentadoria, elas vão se encaixar nas regras de transições, né? Então, existe, por exemplo, aposentadoria por idade, idade mínima progressiva, aposentadoria de regras de transições, né? Dos pedágios. Então, cada aposentadoria vai ter um valor de fato diferente ao realizar o cálculo desse benefício. Então, acho que é importante o segurado ele ter também a opção de escolha em ver qual vai ser o melhor benefício para ele. Porque às vezes ele consegue aposentar um pouco mais cedo, porém vamos supor que ele contribua por exemplo, mais 6 meses ou 1 ano, ele tem um salário muito melhor, de fato, né? Então, procure um profissional, planeje a sua aposentadoria, né? E consiga, de fato, identificar possíveis erros, porque justamente, né, igual a doutora Maraísa falou, a pessoa que tem o conhecimento, ela não é lesada. Muito bem. Gente, bate-papo bom, passa rápido, acaba rápido, não tem jeito. Então agora eu vou pedir para que vocês deixem para o nosso telespectador uma mensagem, que vocês se despeçam, né? Deixa aqui uma mensagem para quem é trabalhador e precisa desse auxílio, e também para aqueles que são advogados, que são estudantes de direito e querem ingressar nessa área, no direito do trabalho e no direito previdenciário. Sim. Joia. Então, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu escolhi a minha área, realmente foi uma área que eu me identifiquei, eu peguei gosto. E eu queria deixar, né, principalmente a dica aqui para as pessoas que estão ingressando agora no mundo jurídico, estudantes, acadêmicos, que a advocacia, de fato, ela é uma profissão muito que agrega não só nas outras pessoas, né, mas que, de fato, a gente consegue se sentir ali em uma posição que a gente consegue ajudar o próximo, né? Então, tá ali todos os dias e sentir que você faz diferença na vida das pessoas, isso realmente é gratificante. E as pessoas que estão assistindo, né, e que têm as situações parecidas com o que a gente relatou aqui, procure um profissional, né, do direito que, de fato, realmente vai ser o melhor caminho. Perfeito.
doutora Maraísa? Eu estava até, antes de vir, né, eu estava lembrando, assim, também da minha trajetória, e eu lembro que na primeira aula, eles sempre perguntam, né, o que você quer ser? Qual é a área que você quer seguir, né? E eu lembro, assim, que na minha turma era gigante, muitas pessoas, e eu fui a única que disse que queria ser advogada. E eu lembro muito bem disso, assim, todo mundo queria ser desembargador, juiz. Só que, gente, para você seguir uma carreira de concurso, você também tem que ter muita dedicação, dedicar sua vida, e também para a advocacia é a mesma coisa. Sim. Às vezes a pessoa acha que ser advogado é mais tranquilo, mas assim, realmente, cada dia você aprende mais, você aprende com as histórias de vidas, com as histórias das pessoas. A gente trouxe aqui, né, questões trabalhistas, porque eu já vivi muitas questões trabalhistas, né? Cada uma de nós aqui tenho certeza que já viveu alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu me sinto muito feliz por ter escolhido a área do direito do trabalho, me sinto muito realizada mesmo, sou apaixonada. Então, assim, como a gente já falou, né, se você se sente lesado na sua área profissional mesmo, busque orientação e busque ajuda. O conhecimento, ele liberta, e você também precisa ser amparado pelos seus direitos que talvez estão sendo esquecidos, ou que talvez você está tendo muita consideração pelo empregador, né? E empregador também, se a gente tem empregador ouvindo, busque orientação para que você também se regularize, faça assim tudo com amparo na lei também, para que lá no futuro você não seja surpreendido com uma ação trabalhista. Perfeito, doutoras. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, doutora Rafaela, doutora Maraísa. Informações, eu falo que eu tenho um grande prazer em apresentar esse programa, porque a gente leva informação de qualidade do direito, né? Informação jurídica de qualidade que realmente muda a vida das pessoas. É uma informação que a gente passa aqui que a pessoa vai se atentar e vai buscar o direito dela lá. Exatamente. Então, muito obrigada. Já estão convidadas a retornar. Muito obrigada. Passa muito rápido. E a gente tem, sim, muita informação de qualidade para passar para as pessoas. Sim. Gente, é isso. Muito obrigada para você que ficou com a gente aqui até agora. A gente espera vocês na próxima quinta-feira, espero vocês aqui na próxima quinta-feira. É muito bom estar aqui. Fiquem com Deus. O Bate-Papo das 6 acontece de quarta a sexta, mas só a quinta da lei, como diz meu querido doutor Tiago, né? E a reprise acontece amanhã, para quem perdeu, fala para o seu colega, quem perdeu o programa hoje, fala para o seu amigo, para o seu familiar, que foi um programa ótimo e que amanhã ele pode assistir a partir das 6 da manhã. É isso, fiquem com Deus, muito obrigada e eu espero vocês aqui no mesmo horário na próxima quinta-feira. Boa noite.